Este episódio contou com o apoio da Xarap.biz, consultoria criativa, posicionamento de marca e gestão da comunicação. O podcast Contato Imediato é uma produção da TakeBiz Audiovisual. Se você quer produzir seu podcast, curso online, vídeos para as redes sociais, documentários ou vídeos institucionais, entre em contato. Eu comecei a ler um livrinho bem legal de um psiquiatra, eu nem me lembro o nome dele agora, mas é um livro assim sobre... é bem melhor viver sem ter que ser o melhor. Sabe, assim, aquela coisa de você tá vivendo tempos, assim, de excesso de necessidade de ser o melhor, né? Que é bem aquilo, porque você não foi para aquele... Eu não quero, também não preciso ir para aquele lugar. Eu me lembro de uma paciente que ela trabalhava numa multinacional e ela era secretária executiva. Amava, era o sonho da vida dela ser uma secretária executiva, entendeu? Aí todo mundo na empresa, você vai concorrer para aquele cargo de coordenação? Não vou concorrer ao cargo de coordenação. Mas você viu que tem... Cara, eu não quero ser coordenadora, eu não quero ser gerente, eu quero ser secretária executiva. Poderia ser uma secretária executiva feliz. Não pode, né? Porque como você não tem uma ambição legal... Pois é, não querer pode. pouco, né? É. Olha que absurdo, gente. E então esse livro ele traz um pouco essa modéstia de novo. Ele traz o medíocre não como um critério de simplório, nem de mediocridade, mas de temperança, de caminho do meio, de normalidade. Aquilo que traz para você um certo descanso e um certo aprimoramento. Né? Vamos lá, viver as nossas coisas, aprimorando, né? Então, você já tem que nascer pronto, assim, você já tem que estar... Então, isso torna a humanidade... Tá muito difícil para as humanidades, viu? Essa é a questão. Está difícil para as humanidades. As pessoas pensam que a gente é tudo inteligência artificial, você tem que viver naquele modelito. A gente começou o programa já com um spoiler aqui, entregando um pouco de ouro, um pouco de joia dessa nossa conversa. Eu estou com a convidada aqui do programa de hoje, a Maria Marta Ferreira, psicóloga. Seja bem-vinda ao podcast Contato Imediato. A gente vai entrar num assunto, numa zona, se não proibida, uma zona delicada. Sensível. A gente vai falar um pouquinho sobre a finitude da vida autoimposta. Se é que vocês me entendem. A gente vai tentar conversar sobre um assunto sem falar o nome dele. Porque diz que a gente tem que driblar os algoritmos da internet, né? A gente não pode usar certos termos, porque senão o algoritmo não entrega. Quando, na verdade, a gente vai falar sobre um assunto tão grave que é esse, que passa pela cabeça de muita gente, passa pela vida de muitas famílias que conheceram ou têm seus parentes ou amigos. Eu tive vários. Eu acho pouco provável que alguém não conheça alguém que tenha resolvido de uma forma definitiva um problema que muitas vezes é transitório, porque a vida é transitória, né? Sim. E a pessoa resolve encerrar. Chamar o garçom, pedir a conta, por conta própria. De uma história inteira, né? Isso é normal? Isso é natural do ser humano, da história do ser humano fazer isso? Vou encerrar minha vida? Isso é humano, né, Glauber? Eu acho que talvez a gente tenha que pensar nesse sentido, pensar nas nossas humanidades. E a vida, ela carrega dores, né? Freud já dizia isso, viver dói. Né? E a dor, ela tem diferentes dimensões. A dor tem diferentes dimensões, o sofrimento tem em diferentes dimensões, mas isso é viver, né? Tanto você falou transitório, as mudanças, a existência, né? Para onde vamos? Viemos de onde? Né? Isso sempre será uma questão, mas fato é que a finitude iguala todos nós. E são diversas as dimensões das finitudes, inclusive finitudes de ciclos. Quantas vezes nós não temos que deixar morrer um sentimento dentro da gente? Até de um relacionamento que foi concluído, que foi terminado, seja um relacionamento profissional, seja um relacionamento amoroso, né? Então, a gente lida com a finitude o tempo todo. A vida ela é absolutamente cíclica, né? Para a gente passar de etapas da nossa vida, da infância para a adolescência, cada uma dessas partes precisa deixar
espaço para a próxima, né? As nossas células deixam de viver o tempo todo, porque elas precisam se renovar para a vida nova, né? Então, o ciclo da vida ele é feito de pequenos fins para pequenos recomeços. E isso é da vida, é do humano, né? Nós não podemos esquecer disso. Tanto que lembrar disso pode dar significados diferentes à nossa vida. Eu mandei uma mensagem para você outro dia e mandei para algumas pessoas conhecidas, pessoas próximas, pessoas que eu tenho bastante consideração com relação ao seu pensar, ao seu viver, onde eu falava alguma coisa como, questionava, né? Se pensar na morte é repensar a vida, né? E como lidar com a angústia de um tempo que já passou, né? E uma ansiedade de um futuro que ainda não chegou. E eu fiquei pensando, porque isso realmente passou tudo isso pela minha cabeça. Sim. Né? E pelas respostas que eu colhi, uma mais rica do que outra, tão ricas que foram quase monossilábicas, que não queriam entrar nesse assunto, dá para perceber que isso é algo pertinente ao nosso questionamento. Isso é uma coisa da nossa geração, da nossa cultura atual, ou isso realmente passa pela circunstância simplesmente humana? Porque me parece, ao menos para mim, que isso é questionado cada vez mais. Ou tem a ver com o fato de que eu estou ficando velho mesmo? Também. Também? Sim, os ciclos da vida também mostram isso, né? Quando a gente vai chegando, né, nos ciclos mais adiantados da vida, a finitude, a morte, ela passa a ser algo mais presente, né? A minha paciente mais velha, que é falecida, né? Ela tinha 86 anos, né? E ela falava, Maria Marta, até os 80 vai bem? Sabe, depois dos 80, dá uma decaída, sabe? Né? Então, veja que... E aí, a vida, ela ganha outra configuração, né? Ela se modifica. Então, muitas vezes, a gente está à espera do fim, né? Fazendo algumas coisas com uma perspectiva diferente. E isso também, Glauber, muda de pessoa para pessoa. Nós temos que lembrar que as pessoas são tão diversas e a maneira como elas envelhecem, a maneira como elas adoecem, a maneira como elas se restabelecem é absolutamente diferente, né? Porque isso envolve genética, envolve perfil de personalidade, envolve diversos fatores, né? Mas é fato que as pessoas mais jovens pensam menos. A nossa sociedade, particularmente a sociedade ocidental, ela tem já um certo tabu. A gente parece falar de um agouro, né? Quando a gente fala do fim, quando a gente fala, nossa, que isso? Há um certo medo. Né? Alguns anos atrás, uma queridíssima paciente minha, a doutora Úrsula Guirro, ela é uma anestesiologista, mas ela começou a desenvolver trabalhos e falar sobre morte, sobre cuidados paliativos. Tanto que a nossa sociedade ela tem evoluído nesse sentido com profissionais da medicina. Nós temos uma outra médica no país que fala muito, tem trazido livros interessantes como A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, né? Quer dizer assim, porque que a Ana Cláudia Quintana. Então, essa perspectiva, ela começa a chegar na nossa sociedade. A própria doutora Úrsula, ela trouxe de referência da Inglaterra, por exemplo, cafés para falar de morte, né? Onde você se reunia, convidava colegas, profissionais, pessoas, tomava um café bacana numa cafeteria legal, falando a respeito de vida, porque falar de morte é falar de vida, né? Se a gente vai voltar a essas perspectivas de como viver mais feliz, a gente vai ter referências de outros países, né? Quer dizer, lá para o Oriente, né? E isso já é senso comum, já se fala muito nisso, de países que se pensa a morte cotidianamente, como se diz no Butão, né? Onde você pensa na morte cotidianamente, não para agorar a vida, mas para ressignificar, então repensar muitas vezes a vida. Repensar um ciclo, quando os ciclos terminam em nossa volta, né? E o tempo inteiro nós somos assombrados. Não que a morte vai deixar de ter dor, não que o fim vai deixar de ter dor, mas a gente também precisa aprender a viver com a dor, a ressignificar a dor, né? Isso bastante assim falando da morte do outro, né? Do outro. Porque a gente gosta muitas vezes, não é bem de falar da morte, mas falar do morto, né? E o que pode acabar ficando numa esfera um tanto quanto contemplativa, às vezes, assim, filosófica quase, né? Querer entender a coisa de uma forma mais, olha, a morte, né? Mas quando você cai na tua realidade, né? De você, eu posso entender e compreender que tudo é finito.
A minha vida e toda a vida ao meu redor é finita. Mas eu não quero que decidam isso por mim. E eu não quero decidir isso por mim também. Essa bagunça mental, né, que não é bem entendida socialmente, né? Nós somos seres humanos. O ser humano, ele é ambíguo por natureza. Né? Então, isso não é nem contraditório. Ele é ambíguo mesmo. Eu queria ficar dormindo, mas eu também queria acordar e fazer aquilo que eu quero fazer. Né? Nós temos... Então isso é normal. É normal! Ufa! A gente é esquisito mesmo. A gente... Meu Deus, será que eu tô certo? Tá humano. Humano é ambíguo, né? Tipo assim, eu queria ficar mais um pouquinho, mas eu também queria ir. Só que a gente não consegue, porque nós somos limitados. E essa é uma angústia humana, essa é a nossa limitação. Eu queria tudo, queria agora. Dá pra ser tudo nesse momento? Não, dá pra ser uma coisa de cada vez. Cada ciclo traz uma coisa. Isso é angustiante pra gente, porque a gente tem vontades, né? A gente tem sede. E nós temos também uma centelha de eternidade. Né? Para isso que a espiritualidade ela se instala no meio da finitude, ou ela dá partida para isso. Por quê? Porque nós temos essa centelha de eternidade, a gente tem promessas, a gente tem perspectivas, a gente pode ser que tenha coisas, pode ser que não tenha coisas. Né? Tem uma poeta portuguesa, que já me lembro o nome dela, e ela tem uma entrevista que perguntam para ela se ela tem medo da morte, né? E ela diz, olha... Não tenho, não. Aí ela discorre um texto bonito, né? Mas ele diz assim, olha, lá para o finalzinho do texto, ela diz, bom, se não tiver nada, não tem nada, a gente não sabe, né? Se tiver alguma coisa, ótimo, vamos lá viver o que se tem, né? Então, a gente não sabe. Na verdade, o não saber é o que traz todas as teorias que a gente quer entender. Só que a gente não sabe mesmo, e a gente não vai saber de verdade. A gente sabe algumas coisas. A vida é misteriosa, a morte é misteriosa. Né? E a gente sofre com isso, porque a gente quer saber. E na era do conhecimento, parece que dá para se saber de tudo. E saber de tudo também traz confusão. A gente quer saber, a gente se acha no direito de saber. Aliás, a gente está se achando no direito de muita coisa também, Bastante. Né? Assim, os deveres têm sofrido algumas quedas. Né? E os deveres, os direitos têm amplamente se desenvolvido assim. Temos direitos? Claro que temos. Eu posso, eu quero, eu consigo. Dê um jeito nisso. Dê um jeito nisso. Isso? Inclusive uma culpabilização, né, do outro, assim, você me impediu de fazer isso. Você me Isso. atrapalhou, tá? Então, assim, aí a gente entra numa outra questão, né, que é da falta de amor que a gente tem vivido, né? Então, isso acaba gerando muitos atritos e muitos conflitos e muitas dores, né? A gente tem que lembrar, gente, que nós somos seres humanos, nós somos seres relacionais. A vida só existe para nós quando nós nos relacionamos com alguma coisa, né? Comigo, com o outro, com a sociedade, com o tempo, com as perspectivas, né? Nós somos seres relacionais e nós precisamos dessa correlação para a gente poder entender, para a gente desaprender. Quantas vezes um fim é a gente desaprender alguma coisa? A gente, aliás, devia desaprender um monte de coisa. Né? A gente se preocupa tanto em aprender, não é? Mas desaprender é uma belezura na nossa vida. A gente aprende, né, a gente comentava aqui até antes de gravar, de que isso é geracional também, né, e é do ser humano. Aquilo que a gente aprende pela primeira vez, a gente compra como uma verdade eterna, né? E não é sempre assim, né? Nem a ciência é assim. A ciência que tem a grande característica de se observar, né, e observar as coisas, ela vai percebendo a mutabilidade. Por exemplo, na própria medicina com relação a remédios, né? Os remédios, eles vão mudando por quê? Porque eles vão ficando mais eficientes e gerando menos efeitos colaterais. O que não quer dizer que o remédio anterior era ruim, estava errado. Talvez tivesse, talvez em uma época da humanidade fazer sangria, né, para que a gente se livrasse dos miasmas, né? Era o que se tinha em mãos. Sendo que, estatisticamente, a pessoa se curava porque tinha que se curar mesmo, era do organismo dela. Era a tecnologia da época. Era a tecnologia da época. E é uma luta que só quem está disposto a lutar vai conseguir vencer. Espera aí, deixa eu ver se aquilo que eu aprendi, aquilo que me foi ensinado, não só na escola, né? Mas também na família, também na religião, também de você parar e se observar dentro da tua narrativa de vida. Só um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo fazer algumas escolhas ou se eu estou preso a algumas
convicções, né? Então, essa luta por desaprender e saber escolher desaprender é um grande desafio. Foi meio profundo agora, mas Foi, Glauber, foi um espetáculo. Mas... Isso aqui não quero que você responda, eu quero que o pessoal pense um pouco em casa. Eu sim. quero que você me responda uma outra coisa. Ok. Quando você saiu da faculdade, você já sabia tudo isso que você sabe hoje? Provavelmente, absolutamente não. Eu sei tão pouco, mas eu acho assim que uma das coisas importantes assim que a gente precisa lembrar, eu gosto muito desse conceito, sabe? De você lembrar, porque a gente esquece. O nosso cérebro é maravilhoso, ele é incrível, é uma máquina muito potente, mas o nosso cérebro ele é limitado também, né? Então hoje a gente até falava antes de entrar no ar, né, sobre a neurociência, sobre como tem crescido tudo isso, porque a ciência tem crescido e a ciência ela é feita de perguntas e respostas temporárias, né? Então, quando a gente vive hoje, né? Você sabia, você tem que saber, né? Esse dia eu estava brincando com meu filho, que eu estava estudando para preparar umas aulas e estava revendo alguns pontos da filosofia, né? Para falar sobre saber e tudo mais. Eu brinquei com ele, falei, filho, meu filho adora filosofia, ele tem 19 anos, ele faz nutrição, mas ele gosta muito de filosofia, então ele estuda filosofia. E daí eu falei, João do céu, eu fico pensando Sócrates aqui hoje. Sócrates, nosso querido Sócrates, a única coisa que eu sei é que nada sei. Penso Sócrates hoje nessa internet. Você sabia? Conheça, aprenda comigo. Eu fico pensando, gente, ele ia ficar muito preocupado, né? Eu ia falar, gente, o que está acontecendo com esse mundo? Porque essa sede, a gente precisa saber disso, né? Que não saber também é confortável. E isso coloco principalmente, Glauber, no aprendizado, né? É muito gratificante aprender, né? Então, assim, meu Deus, nesses 26 anos de clínica, né? Eu aprendi muito, eu aprendo todos os dias com os meus pacientes. Eu escolhi uma área que eu tenho muita gratidão de passar com os meus pacientes períodos, ciclos da vida, né? Aprendendo sobre o que cada ciclo precisa, porque você falava sobre o quanto é perecível a informação, né? Porque ela depende de um determinado período da nossa vida. Então, poder trabalhar na clínica com o laboratório da vida real é um dos grandes agradecimentos da minha vida, né? Porque é aprender e desaprender todo dia, né? Porque esses conceitos que você colocou sobre o que eu aprendi, que servia para mim no meu ciclo anterior, ou no trabalho anterior, dessa capacidade de desconstrução e ressignificação. A vida, gente, ou a beleza dela tem a ver com significado, né? Os significados que eu posso dar e os significados que eu posso e devo retirar, né? Porque o fato de perder algo, por exemplo, não é tanto que a gente sobrevive a um luto. A gente, ao falar de fim, a gente vai falar de luto. Sobreviver a luto, gente, perder um filho, um amor, uma história, é uma dor doída, uma dor profunda e uma dor contínua. Um luto pode passar por longos tempos, períodos, e daí, claro, temos que atravessá-lo e superá-lo, né? Mas nunca vai deixar de doer. Dói de formas diferentes e nós damos significados novos. Essa nossa capacidade de desaprender, que tem a ver com a nossa capacidade do cérebro de construir novas conexões, novos entendimentos, deixar para trás, né? Encerrar ciclos e abrir novos, é fundamental para que a gente pense na vida. Mas, antes de tudo, a gente experimente a vida. A vida ela é empírica, ela é uma experiência. E você tem que saber, muitas vezes, a partir da vivência da experiência, né? Hoje, até mesmo, a gente vai viajar. A gente tem tudo a respeito do lugar que a gente vai, né? Então, ao fazer nosso roteiro de viagem, tem que tomar um pouco de cuidado, né? Para não também saturar de informação e deixar se surpreender um pouco. A vida precisa de surpresa, né? Aquilo que acontece lá no meio do caminho, que vem e fala, cara, aquela oportunidade que chega e fala, nem imaginava que parar por aqui minha vida. Então, e para isso, a gente precisa ter coragem. Viver é um ato de fé, né? Não de certeza, né? Então, quando a gente vai buscando sempre muita certeza, a gente confunde isso com segurança. Sim. Segurança é uma coisa. O ser humano tem isso de usar uma palavra para querer falar outra, né? Exato. Isso. Né? Claro que nós precisamos de alguma segurança. O seguro viagem é importante, né? Mas nós não podemos nos assegurar de tudo, porque a gente vai engessando a vida e daí a gente fica com medo de viver. E a gente tem vivido o medo de viver.
né? Porque a vida está insegura, porque as coisas realmente ruins acontecem. Mas é preciso ter coragem para desbravar a vida. Cada dia é um dia, né? E tem nosso roteiro, nossa agenda do dia, mas a vida também é imprevisível. Muita gente vive, aliás, não vive desse jeito, né? Por medo de morrer. Por medo de morrer. E aí já não vive. Uhum. O medo é uma coisa muito interessante. Estava falando para você do quanto a nossa sociedade sofre com a ansiedade, os transtornos de ansiedade. Tanto que agora, eu ainda não fui ver Divertidamente 2, né? Mas que fala sobre as emoções principais e tal, inseriram a ansiedade, né? Foram ver e falaram assim, Glauber, você tá no filme. Glauber, eu te vi, você não tinha me falado nada. Daí falaram, você tinha que ver, porque você tá lá. Eu falei, eu não quero ver algo que tem algo me representando. Já basta o espelho. Mas você sabe, primeiro que a ansiedade é normal de todos nós, é humano, né? Nós temos, ansiedade é como se fosse, sabe aquele espaço no estacionamento, aquela área de giro? A gente precisa de um espaço vazio, né? Para que a vida possa se movimentar. Se nós estivermos todos preenchidos, pensa nos orifícios do nosso corpo. Se nós não tivéssemos essas narinas aqui, como é que a gente respira? Né? Então, a vida precisa de espaço para circular. Né? Então, assim, a ansiedade é algo natural. O que acontece é a patologização da ansiedade. Aí nós vamos entrar para os transtornos de ansiedade. Eu gosto de pensar na ansiedade em 3 camadas. Uma camada absolutamente natural, que todo mundo tem, nós somos gente, né? Quer dizer, uma camada do comportamento. Então, a ansiedade ela pode ser alimentada por inseguranças, por medos, fatores que podem roubar a nossa vida. Né? Porque nos faz muito prudentes ou excessivamente prudentes. Né? Então, eu acabo não vivendo. Tem um livro muito bonitinho do Chico Buarque que chama Chapeuzinho Amarelo. E é um livro muito bacana que vai falar sobre o medo. Como a Chapeuzinho tem medo de tudo, vive amarela de medo. Né? E medo principalmente de lobo, ela tem horror a lobo. Então ela vive a vida dela totalmente engessada, com medo de encontrar aquele lobo. Então ela não brinca, ela não sai para se divertir, porque ela tem muito medo. Aí um dia, num rompante, ela diz, agora é a minha hora, ela vai se encontrar com o lobo que ela coloca na cabeça dela. Eu vou transformar esse lobo num bolo. Eu vou devorar esse lobo, não é ele que vai me devorar. Eu vou devorar esse lobo. E daí ela vai e encontra com o lobo. E daí, o lobo, vou te devorar, sua chapeuzinho amarelo. E ela diz, você só é um bolo, você só é um bolo de lobo, entendeu? Quem devora você sou eu. E assim acontece a história da Chapeuzinho. Mas isso traz uma mensagem maravilhosa. Eu adoro os filmes infantis, os livros infantis, porque eles vão na origem das coisas. A origem das coisas são muito importantes. E a gente está se afastando muito da origem das coisas. Né? Nossa sociedade é a sociedade do excesso de saúde. As pessoas estão achando que ter excesso de saúde vai evitar a morte. Vai te dar a juventude eterna. Isso, essa eternização facial. Não é uma harmonização, é a busca pela eternização facial. A eternização do corpo. As pessoas elas não se aceitam e muito menos aceitam uma observação do outro sobre a passagem do tempo. Né? Quando elas deveriam falar, e tudo bem. Mas não, elas não se aceitam nesse sentido, né? Porque é como se elas perdessem o controle não sobre a sua finitude, mas sobre a sua infinitude. Controle é uma palavra, registre, né? Que dá um programa inteiro, viu, Glauber? Exatamente. A nossa sociedade, ela é muito intolerante com o envelhecimento. Nós estamos vivendo, assim como nós estamos tratando da morte, né? Trazendo com profissionais, com ciência, com amorosidade, com conhecimento para a vida das pessoas, que nós precisamos trazer o que é da vida para a vida. Nós não podemos nos alienar da vida, porque tem uma camada de coisas e pessoas que alienam da vida. Mas antes de eu terminar de falar disso, eu vou voltar para terminar a 3ª camada da ansiedade, porque eu dou volta, gente, mas eu volto. Sim. A 3ª camada da ansiedade, ela é a patologização da ansiedade. É quando a ansiedade, que é natural, adoece. Né? E daí nós temos os transtornos de ansiedade, transtornos de pânico, ansiedade generalizada. Aí nós precisamos de tratamento
sempre é bom tratar, né? A vida é para ser tratada, a gente tem que fazer uma curadoria da vida, né? Mas aí é onde a gente precisa do psiquiatra, do psicólogo, né? Dos profissionais que vão trabalhar com o restabelecimento da saúde, da ansiedade, né? Para ela voltar ao que é normal, natural, né? Mas Nossa, quantos conteúdos só nessa tua colocação agora. tem bastante O coisa que é aqui. normal, o que é natural, a Aham. curadoria, né? A cura, né? O que é o cuidar. Exatamente. Segue aí. Pois aí a gente volta para essa questão do envelhecimento, Glauber. A nossa sociedade ela é cruel, e é cruel mais com a mulher ainda. Porque o homem tem um certo charme no envelhecimento, agora a mulher, ela tem um desleixo no envelhecimento. Sabe? Isso é um problema social. Por que as mulheres se submetem mais? Hoje nós estamos vivendo muito isso de maneira geral. Os homens também têm se submetido a muitos procedimentos estéticos, né? Inclusive isso virou uma febre muito forte, né? Por quê? Porque a sociedade valoriza o que é jovem, porque o que é jovem é entendido como belo. Então isso passa por um desaprender de conceitos, né? Como tem desaprendido também, e temos que desaprender mais a questão do emagrecimento, do corpo magro na nossa sociedade. Nossa sociedade não suporta nem gordura, nem velhice. Né? Então a gente está aprendendo e a gente vê pessoas incríveis, pessoas de verdade, gente como a gente falando sobre isso e trazendo a normalidade, a norma, o que é uma regra natural da vida, porque a natureza é tão correta, gente, a natureza é tão organizada e ela vai seguindo. E a gente não, assim como a gente não consegue fugir do medo, a gente se esquiva do medo. A gente faz um pouco como a Chapeuzinho. A Chapeuzinho Amarelo se esquivava do medo. Até um dia que ela teve que confrontar o medo. E a vida pede confronto, por isso que a vida pede coragem. E coragem é uma espécie. A minha coragem é feita de fé e loucura. Eu fui, seja o que Deus quiser. E um pouco é de acreditar, né? E colocar ferramentas que de alguma forma protejam você das intempéries e dos medos que a gente vai ter que enfrentar. Porque é da vida. Ninguém vai sem medo. Quem não está com medo está com alguma disfunção. Agora, se o medo está muito forte, e o medo de envelhecer, tem gente de 20 e poucos anos que tem medo de envelhecer. Há um medo muito profundo, uma certa fobia até em algumas pessoas, né? Com a decrepitude, com o ficar feio, porque a nossa sociedade ela é cruel. Hoje, felizmente, nós estamos de novo desaprendendo isso, para aprender outros conceitos. Hoje eu estava vendo uma senhora de 70 anos que lançou um produto novo, que está inovando, que tá, né? E a gente tem diversos empreendedores nessa área, porque felizmente, ainda bem que a gente desaprende, né? Ainda bem que a gente deixa morrer conceitos, perspectivas, porque isso é importantíssimo para a gente renascer num conceito, para a gente renascer numa ideia, né? E a gente renasce o tempo inteiro, por isso que a morte não tem que nos assustar. Só tem que nos orientar. Essa ansiedade, porque isso tem a ver com o futuro, né? Eu lembrei aqui, você falou de pessoas com 20 e poucos anos, né? Medo de envelhecer. Tem um filme que eu adoro, que é o Harry e Sally, Feitos Um para o Outro, né? Com a Meg Ryan e o Billy Crystal. E lá na metade do filme, ela tem uma crise, né? A atriz, a Meg Ryan, personagem mesmo, tinha lá 20 e tantos anos, né? 30 anos, talvez. E ela tem uma crise, que ela, um namorado que ela tinha perdido, ela chama o Billy Crystal, que era o melhor amigo dela, é a noite que eles vão passar juntos pela primeira vez. E ela tá chorando e ela fala assim, e eu vou fazer 40 anos. Daí ele, como? Quando? Ela, um dia. É ótimo, isso. Isso conta muito da gente, né? E algumas pessoas resolvem não esperar essa finitude e resolvem dar um fim. Como é que você olha isso? Olha, esse é sempre um assunto muito sensível, né? Tanto que a gente tem... Não tem uma razão só para acontecer isso. Não. E nenhum sentimento só. Não. Nem um sentimento só, nem uma razão só. É um conjunto de situações, né? E isso gera, vamos falar um pouquinho da dor que gera em quem está próximo, né? A culpa que gera, eu não percebi, eu não identifiquei. Né? Quem fala que vai fazer, não faz. Gente, depende de tanta coisa. Pode fazer sim, pode terminar sim. É um momento rápido, é uma tomada de decisão absoluta, né? E a gente tem que pensar que nós estamos falando de dor. Quando nós estamos em dor, nós nos tornamos a dor. Se você está com uma unha encravada, você é uma unha encravada. Aquilo lateja e lateja você por inteiro. Você imagine uma dor da alma, você imagine uma dor do corpo, você imagina a conjunção de todas as dores. Uma dor de existir. Uma dor de existência.
né? Porque assim, Glauber, a gente vive uma realidade muitas vezes, que alegria, só em estar vivo eu já sou grato e sou feliz. Gente, não é todo mundo que acorda grato e feliz porque está vivo. Né? Tá vivo não é a melhor coisa para todo mundo. Né? Aí que a gente volta às humanidades e a percepção do que é a individualidade de cada um. Por isso que a ausência do julgamento. Então a gente vai ter o julgamento de alguma religião que vai prescrever uma série de consequências para o ato, e algumas pessoas temem essas consequências, por isso não fazem. Algumas pessoas que tá tão concentrada naquela dor, naquelas circunstâncias, que, mas eu poderia ter percebido, eu não dei conta de ver. Então sempre vai gerar, diante da perda, diante da morte, sempre vai gerar culpa em quem ficou. De alguma maneira a gente pensar, de que maneira eu poderia ter impedido? Eu poderia ter percebido, eu poderia ter feito mais. Mas aí que a gente entra na nossa impotência. Né? Às vezes viver é um sentimento de muita impotência, é como se eu não tivesse força para dar conta daquilo. E eu não conseguisse entender que aquilo é transitório, que aquela dor de perder algo ou da minha própria existência, aquilo é tão doloroso que eu não consigo suportar. Gente, é dor de desespero, não é dor comum. É uma dor muito maior, uma dor que nós nunca vamos entender. Né? Então, por isso não dá para entender. Por isso que a ausência do julgamento ela é muito importante, né? Porque quando a gente, tanto para entender quanto para impedir, né? Porque isso nos coloca ao máximo da nossa impotência, né? Onde alguém tem a liberdade absoluta sobre a sua vida e escolhe tirar o bem maior que é a vida, né? Que todo mundo diz, o bem maior é a vida, graças a Deus a gente ficou vivo. E alguém diz, eu não quero viver. Eu não estou disponível para isso. Né? Tanto que tem países que permitem. É assistido isso. Né? É um momento que é assistido, conduzido, refletido, entendido. Né? Então, não é sobre o que é certo ou sobre o que é errado. É sobre vida. E falar de vida também é falar de morte. Como cada um, na sua liberdade. Né? É claro que o pós, para quem fica, é muito difícil. Lidar com uma série de sentimentos, sensações, ambiguidades, contradições, né? A paz de quem fica. A paz de quem fica. Os familiares, né? A culpa. Eu vou só fazer eu quero que siga aí, mas entre outras pessoas que eu conheci que tomaram essa decisão, tem duas assim que me marcam muito. Uma foi a primeira que eu conheci, que eu soube, era um amigo meu, e a outra mais recente, um parente da minha esposa. Esse que aprendeu minha esposa, ele dava sinais para todo mundo, mas as pessoas achavam que, ou achavam que não, ou não tinham como acessar, resolver aquela dor. É uma história, é um universo de emoções, circunstâncias. Esse amigo meu, lá na época da adolescência, já na juventude ali, ninguém enxergava. E aí eu tinha uma amiga minha que estudava psicologia e ela ficou se culpando. Ela falou assim, como é que eu não enxerguei os sinais nele? Porque eles dão sinais. E aí depois que ele encerrou, de uma forma muito trágica, né? Era filho único. A gente foi descobrir que não era a primeira tentativa dele. Quer dizer, era uma coisa extremamente escondida, assim, acontecia de uma forma muito velada, estava algo correndo por baixo da convivência social. Ele era do grupo de jovens, da igreja, sabe, com namorada, feliz, saudável, forte, atlético e pá. E fica da nossa parte essa incompreensão. Primeiro, por quê? Se é que essa questionamento é válido, por quê? Né? Porque eu acho que a pergunta talvez não fosse nem essa. E como é que eu poderia ter evitado, ou o que eu poderia ter feito? A gente começa a se É um dilema, assim, né? É um dilema. Porque a gente conversou antes aqui de gravar, a gente não fez uma consulta aqui, mas a gente conversou de uma forma um pouco mais íntima, eu falando algumas coisas da minha vida e de alguns momentos que eu tive que realmente você... o ponto que eu chego assim e que eu coloco no meu entendimento, na minha limitada cognição,
não era uma questão de dor, era uma questão de falta de perspectiva. Também. Porque a falta de perspectiva é como se você olhar para frente e não ver a vida para frente. Uhum. É Um válido entender esvaziamento, né? dessa forma? Total. Porque há um esvaziamento de sentido. Né? E esse esvaziamento, tanto que muitas vezes na depressão, que é um dos motivos muitas vezes de finitude escolhida, né? É justamente pela falta de perspectiva de energia vital. A depressão não é necessariamente uma tristeza. Está triste. Tanto que as pessoas falam, vamos animar, vamos fazer alguma coisa. Gente, é falta de energia vital. É de perspectiva de vida. É como se você esvaziasse de significado. Né? Então, isso faz com que essa sombra, que você não consiga ver perspectiva, te deixe absolutamente abatido e você perca a fé em si, na vida, na história, né? E isso gera um sofrimento muito importante, que muitas vezes, né, nos leva a pensar sobre terminar com a história, né? E a maioria de nós... Pensar, planejar, ponderar. Exatamente. Tudo, né? E há uma diferença, Glauber, porque assim, muitas pessoas pensam em algum momento em sair da vida, sabe? Porque tá tão difícil, deu pra mim, chega, não quero. E isso é natural, Você já pensou nisso? Eu já me cansei da vida em alguns momentos, né? Eu acho que eu já atravessei há menos de 2 anos, um irmão muito amado meu adoeceu ele tem um transtorno psiquiátrico e ele adoeceu mais uma vez e de uma maneira gravíssima e teve intoxicação medicamentosa, sabe? Teve assim pouca percepção também de quem cuidava ali, então assim e chegamos a um patamar dificílimo. Foi tanto sofrimento que eu vi ele passar e eu passei junto com ele que alguma vez eu falei, cara, eu não tô dando conta disso aqui, isso aqui é muito ruim. Então há uma diferença entre você ver alguém que você ama sofrer tanto, você quer acabar com a dor, né? Você em algum momento, todo término de vida é porque você quer acabar com a dor, não com a vida. Né? Porque é a dor, é a falta de perspectiva, é aquilo que te massacra, é aquilo que te impede de viver, né? De respirar, e você quer acabar com aquilo. Né? Só que aquilo está contida a vida, naquilo está contida a vida, né? Então você acaba, então é muito natural você sentir vontade, gente, a maioria de nós, se não todos nós, já pensou em algum momento, que é diferente de ter pensamentos suicidas e ter planejamento em fazer o ato, são coisas diferentes. Então por isso que eu acho que o aspecto central que a gente precisa sublinhar nesse momento dessa nossa conversa é sobre prestar atenção. E não para a gente se culpar porque não viu tudo, não da gente, mas acolher a dor do outro. Estar próximo, não se alienar nem invalidar. Porque o que está acontecendo também hoje, né, que nós temos assim, olha a vida maravilhosa, olha, vamos em frente. Gente, por favor. Né? Uma vez eu vi um postzinho maravilhoso no Instagram que dizia assim, eram 2 moças, né, ainda uma imagem antiga, e daí uma falava para outra, olha, tá tão difícil, né, assim, tá tão difícil viver, eu tenho me sentido triste, eu não quero, né, assim, eu não consigo ter motivação ou desejo, e a outra pessoa falava assim, mas você tem tudo, absolutamente tudo, por que você não tá feliz, por que você não tem né, alegria em viver? Ela responde assim, você tem asma, tem tanto ar, por que você não suga o ar completamente e vive sem asma? Sabe, porque não é sobre querer, é sobre poder, é sobre o estado que eu estou no momento da minha vida. E quando a gente invalida isso, e gente, nossos adolescentes precisam ser acompanhados e observados. Ainda mais agora, nessa geração do quarto, né? Eles passam por profundos conflitos. Eles se deprimem, sim. Há quem diga, mas é muito jovem para às vezes fazer um tratamento medicamentoso. Nós temos que olhar para os nossos adolescentes e nós temos que olhar para as nossas crianças. Nós temos que olhar para as nossas crianças, porque as crianças também entram em depressão. E quantas crianças não têm se suicidado? Por quê? Porque a vida vai pressionando demais os nossos jovens adultos entrando no universo do trabalho. Quantos não têm se angustiado, gerado transtornos de ansiedade por uma demanda social de eficácia, de êxito, de progresso, que muitas vezes não é pertinente ao ciclo vital que ele está. E aí o adulto,
que muitas vezes está transitando de carreira, está sofrendo da perda de um relacionamento, de um luto importante, até a velhice, né? Onde muitas vezes se perde perspectiva, se perde saúde e tem vontade também de encerrar o ciclo mais precocemente. Não tem idade isso, não né? tem idade, Glauber. Eu acho que é isso que a gente tem que entender, né? Colocar o nosso coração atento para as pessoas que a gente convive, né, para acolhimento da dor, porque muitas vezes quando a gente convive com aquilo muito tempo, aquilo também entra no estado muitas vezes de acomodação, e você pensa, a pessoa fala, sabe, tá sempre reclamando, sempre se queixando, né? Então, a gente é humano, com todas as nossas falhas humanas, mas não é culpa de ninguém, né? Temos responsabilidades pelo bem-estar do outro, responsabilidades afetivas, cuidados que nós temos que ter, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar na vida como uma perspectiva de gente, né? Você falou aqui no começo, quando eu cheguei, esse programa é para ressaltar gente. Né? E você sabe, querido, nós estamos com um problema de viver as nossas humanidades, né? Porque as pessoas nós vivemos uma crise de perfeccionismo mundial, né? Onde as pessoas querem ter o corpo perfeito, a carreira perfeita, o filho perfeito, o relacionamento perfeito. E perfeição não tem a ver com falta de ausência ou dor. Perfeição tem a ver com integridade, com o conjunto do que se é, do que se pode ser em cada tempo da vida e com a capacidade de fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem no momento que a gente está, né? Se a gente não entender isso na nossa vida, a nossa vida vai sofrendo uma pressão de felicidade que tem trazido profunda infelicidade às pessoas. Sabe que eu agora aqui na tua frente, com os meus hormônios equilibrados e minha atenção voltada para você, isso é muito claro. Sim. Mas quando você está imbuído de um sentimento, a pessoa até pode entender isso que você fala, mas não consegue acessar esse lugar. Né? Não existe um remédio para isso. Né? Não existe os 5 passos que você tem que fazer. As 7 chaves para... Não existe isso. Né? Não. Existem tentativas de acessar esse lugar da felicidade. Mas não existe uma fórmula pronta, porque cada um é um universo. É certo falar isso? É certo falar isso. Ou seja, a gente tem que cuidar da nossa química. Então, o medicamento, ele tá a serviço disso. Ele é necessário, muitas vezes. A gente tem que cuidar do nosso corpo, né? Da alimentação, ele carrega nosso cérebro para um lado e para o outro. Tem que cuidar do nosso sono, porque o próprio planeta, o mundo dorme a cada 24 horas. A gente tem que cuidar da nossa mente, tem que cuidar do nosso sentimento. E não há um remédio para tudo isso ao mesmo tempo. Não. Eu acho que existe um caminho interessante, que é do acolhimento, da compreensão, né? Porque eu me sinto muito impotente quando alguém chega e fala para mim que está passando por algum problema. Eu me sinto muito impotente. E a única coisa que eu posso fazer é dar minha companhia e oferecer apoio e incentivo ao que a pessoa quer fazer. É uma coisa que eu faço minha, assim, né? Por quê? Porque das vezes que eu tive a coragem de falar em dado momento da minha vida para algumas pessoas, por exemplo, uma vez eu falei para uma amiga assim, na frente de outras pessoas, como é que você está? Eu falei, estou com depressão, né? Capaz, você com depressão, pare, me conte outra, pare com isso, deixa disso, né? Essa história toda. Eu parei na frente dela, segurei ela pelos ombros e falei assim, eu fico muito feliz de ouvir isso de você, porque isso revela que você nunca teve depressão. Porque quando alguém fala pra mim, eu tenho depressão, eu paro e escuto a pessoa, porque eu sei o que isso significa. Né? Então eu fico muito feliz por você. Mas infelizmente você não sabe o que está se passando em mim. Precisa de um atendimento psicológico, muitas vezes, talvez até psiquiátrico, com certeza, né? No caso precisa de terapia ocupacional, precisa de atividade física. Né? Eu fiz anos de terapia. A minha psicóloga, Sue Ângela, maravilhosa. Ela assim, entende cada um como sendo cada um. E eu fui descobrir depois por experimentação. Ela falava assim, não faça meditação. Não é porque fazer meditação, querer ficar calmo me deixa extremamente nervoso. Eu tenho que ir pro outro extremo. Eu tenho que ir para atividade física. Eu tenho que ir pro pé na terra. Eu tenho que ir para... Por quê? Porque a noradrenalina fica o tempo todo despejando, né? Me trouxe transtorno de pânico e um monte de coisa. Então tudo isso foi trabalhado e você vai tendo uma propriocepção, vai tendo uma consciência de quem você é.
e você vai entendendo as fases que você vai passando. Mas tá sempre junto. O sintoma tá sempre ali te olhando, aquilo, uma coisa que te acompanha. Uhum. Fica um pouco, fica inativo, de certa forma, a gente pode colocar entre aspas isso, né? Aquela Mas, figurinha com a uhum, foice ali, tá sempre ali, fora do teu campo de visão, sim, mas você sabe que ela tá ali. que é uma vulnerabilidade, né? Exatamente. E aí Uhum. você vai aprendendo a viver isso e entendendo socialmente, né? Eu sou uma pessoa muito carente de amigos, assim, no sentido, não que eu não tenha amigos, eu Sim, tenho, mas eu tenho a necessidade do sim. relacionamento Uhum. constante o tempo todo, de estar sempre fazendo uma troca social, né? Uma troca cultural, porque isso me mantém vivo e me gera perspectivas. Sim. Vai significando e ressignificando, Isso. né? Então, Uhum. cada um é de um jeito. Então, se eu pedir para você, nesse final desse nosso bate-papo aqui, inicial, eu diria, 5 pontos importantes para você trabalhar, você não vai me contar 5 pontos importantes. Eu não Mas vou. você pode me abrir para mim e para quem está ouvindo a gente uma janelinha para perceber alguma coisa. É. E aí eu acho, os estudiosos, por exemplo, né, que têm falado a respeito do envelhecimento, por exemplo, né, e da saúde, né? Acho que nós estamos num momento onde os cuidados com a saúde física e mental, né, cada vez mais a ciência traz recursos e possibilidades. Isso muitas vezes é desviado um pouco mais para os aspectos estéticos, né, onde a juventude é caracterizada na estética e não na funcionalidade, né? Mas todos os estudiosos entendem, Glauber, que no final das contas o que vai ser sempre salvador na nossa história são os bons relacionamentos. Os grandes estudos sobre qualidade de vida, sobre saúde, longevidade, são aqueles estudos que apontam que o que nós vamos ter de mais rico e precioso na nossa vida é a qualidade dos nossos relacionamentos. Nos cercar de pessoas que se interessam pela gente e que a gente se interesse por elas. Porque quando a gente convive com essas pessoas, elas prestam atenção na gente. Elas enxergam a gente. Né? E mais do que tudo, a gente também se enxergue. Que a gente possa aceitar melhor as nossas vulnerabilidades e acolhê-las. Né? Em vez de descartá-las, muitas vezes nós não falamos porque nós vamos ser refutados muitas vezes. Ah, mas você, né? Então assim, e outra coisa que eu diria aqui, além dos relacionamentos, zele por eles, porque quem se importa com você te vê e você vê a quem você se importa. Eu diria que, além disso, que é fundamentalmente importante, a gente tem que acolher as nossas vulnerabilidades, as nossas humanidades. A gente tem que estar atento a isso na gente, porque a gente está vivendo num mundo tão acelerado e tão idealizado que cobra da gente atitudes, muitas vezes, que nós nem queremos ter. Né? Mas nós precisamos ter para estar inserido. Então, os relacionamentos são fundamentais para que a gente possa ter significado e dar significado. Mas aceitar também as nossas vulnerabilidades, respeitar os nossos tempos, não nos compararmos o tempo inteiro com quem está em tal lugar, em qual espaço do pódio. Isso nos ajuda a ter respeito pela nossa singularidade, a nossa individualidade, né? Porque nós somos comuns e ao mesmo tempo nós somos singulares, né? E essa singularidade ela é muito importante. Mas tem coisas que são comuns a todos nós, né? Por isso que a gente entende que os relacionamentos são capazes de nos proteger das nossas piores histórias e nos favorecer a melhor delas, né? Então acho que esse talvez seja o meu conselho, né? Porque dica é para limpeza. Eu não quero ir adiante com essa conversa, porque eu quero que quem acompanha a gente aqui fique com essa fala final, pense, escreva, comente com a gente. Quero agradecer demais a tua presença, Que tua agradeço. troca, né? Tua gentileza. Quando eu convidei você um tempo atrás, você de pronto falou, porque é um assunto, né? A gente passeou, entrou nesse assunto, saiu. A gente namorou esse assunto, é um assunto delicado e tem que ser tratado com muito respeito, muita delicadeza. Aqueles que ficaram aqui, né, vivendo o luto de quem encerrou a própria existência, também tem que ter um acolhimento. Total. Tem que acolher, inclusive, a indignação, a revolta, né, aquele sentimento de injustiça que acompanha a vida inteira, né, muitas vezes. E não tem resposta para tudo, sabe? Acho que é um dos mistérios da vida, talvez seja esse, né? Total. A gente seguir estudando
E as verdades observando. absolutas, né? É. Não tem as verdades absolutas e se tivesse seria terrível. E o perdão, né, Glauber? Eu acho que se perdoar é reconhecer as vulnerabilidades, né? Quando a gente se cobra atitudes muito exigentes, né, de que nós não podemos falhar, é a primeira falha que a gente comete, né? A não respeitar a própria falha, a própria humanidade. Eu acho que é restringir muito uma pessoa que nos condenaria, nos conhecendo também, para a gente ter deixado de fazer uma coisa ou outra, né? Eu acho que isso não é a questão, né? Você falou de estar próximo, de estar perto. Então, eu acho que é autenticidade, né? A gente está autêntico, inteiro, verdadeiro naquelas relações, com a gente e com o outro. Tem que ter coragem para isso. Quem quiser saber um pouquinho mais de você, do teu conhecimento, te acha nas redes sociais aonde? Me acha. Eu tô no Instagram como Psicobela Maria Marta, @Psicobela Maria Marta, e meu site é psicobela.com.br. Ali tem um pouco do que eu faço com a vida. Agradeço mais uma vez sua presença. Agradeço o tempo de quem também nos acompanha até aqui. O podcast Contato Imediato é gravado nos estúdios da Take Bis. Se você tem vontade de ter um podcast para chamar de seu, se você tem alguma empresa, a gente trabalha com audiovisual, né? Fique à vontade para entrar em contato com a gente. E enquanto está correndo os créditos finais aqui do programa, me conte um hobby seu. O que você gosta de fazer que te dá prazer fora da tua profissão? Cuidar das plantinhas. Adoro, eu sou uma mãe de plantas. Plantas o quê? Você gosta de suculentas? Eu gosto de suculentas, de jiboia, eu gosto de orquídeas, eu adoro, então eu cuido delas, eu troco elas de vaso, eu modifico o lugar onde elas estão, eu gosto de frequentar os lugares onde elas habitam, eu curto muito isso. Eu gosto muito de cozinhar também, cozinhar para os meus amigos, cozinhar para as pessoas que eu quero bem, assim, eu gosto dos sabores e das cores, assim, então eu curto muito, são hobbies que me agradam. Você planta também temperos, essas coisas? De vez em quando eu faço isso, assim, eu sempre tenho um tempero Elas fresco. sabem que você vai ceifar elas, vai acabar com a vida delas para nutrir a tua? Eu acho que elas pensam assim, esse é o meu propósito, me pega! Muito bom, muito bom.